Bom dia, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química, né? Nós estamos aqui hoje para iniciar nossos estudos em Química Orgânica, relembrar a nossa Química Orgânica que nós vimos no ano passado, né? Sabemos que esse ano a nossa Química ela é 50% inorgânica e 50% orgânica, né? Nas aulas passadas a gente viu a inorgânica, que nós falamos sobre pilha, né? O funcionamento da pilha, o cálculo da DDP da pilha. Hoje nós vamos iniciar nossos estudos em química orgânica, tá? Quem não estudou ano passado não tem problema, porque nós vamos começar do beabá novamente. Combinado? Então vamos lá, junto comigo, ó. Vamos para o nosso quadro para a gente relembrar o que nós já falamos no ano passado. Então, olha só, nós sabemos que a química orgânica, ela é a química voltada para o estudo do carbono. O carbono é um elemento extremamente versátil que existe na tabela. Por quê? Porque ele forma uma infinidade de compostos, exatamente por causa da versatilidade que ele tem, né? Nós dizemos que o carbono ele é tetravalente. O que significa isso? Que ele tem valência 4. Ele tem 4 elétrons na última camada. Ele precisa ganhar outros 4 elétrons para poder ficar com 8 e se tornar estável. Esse ganhar elétrons pode ser através de ligações covalentes. Nós sabemos que é a ligação preferida do carbono, né? E aí entra, então, nossa primeira matéria, que é a hibridização, também chamada de hibridação. O que significa isso? Olha só. O carbono, ele precisa fazer 4 ligações para ficar estável, certo? Essas 4 ligações, elas podem ser de formas diferentes. Por exemplo, eu posso ter 4 ligações simples com 4 elementos diferentes, não posso? Eu posso ter uma ligação dupla e 2 ligações simples, também dá 4, ó. Eu posso ter uma ligação tripla e uma ligação simples, olha só, 3, 4 ligações. Você sabe que cada tracinho representa um par de elétrons que está sendo compartilhado. Ou eu posso ter também 2 ligações duplas, que também dá 4, olha. Então, olha a versatilidade desse elemento, certo? Cada vez que ele formar um desses tipos de ligações, vão existir ângulos diferentes entre essas ligações. Então, nós dizemos que ele está formando hibridização ou hibridações diferentes. Então, olha só, o carbono, ele tem número atômico 6. Quando a gente vai fazer o diagrama de Pauling, a gente faz assim, a distribuição nos subníveis. 1s2, 2s2, 2p2, certo? Então, essa última camada dele aqui, ó, ele tem
um subnível S, que a gente sabe que tem um único orbital, com 2 elétrons dentro. Olha, um para cima e um para baixo. E o subnível P, que a gente sabe que tem 3 orbitais. Vocês se lembram disso aqui, não lembram? Com 2 elétrons dentro, 2 para cima. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que um subnível, ele está estável em 2 momentos. Ele está estável quando ele está com o total de elétrons que cabe dentro dele, tipo esse daqui. E ele está estável também quando ele está com a metade dos elétrons que cabem dentro dele. Então, o que acontece nesse caso aqui? O carbono ficaria dessa maneira. Só que, buscando a estabilidade, um desses elétrons aqui passa para um estado que a gente chama de estado excitado. O que acontece com ele? Ó, um fica aqui e o outro elétron salta para esse subnível aqui, ó. Por quê? Esse subnível S, que estava lotado, completo, estava estável. Quando esse elétron pulou para lá, ele deixou de estar completo e passou a ter a metade dos elétrons. Com a metade, ele também não fica estável. Então, quer dizer, ele não perdeu a estabilidade dele com a saída desse elétron. Mas esse subnível aqui, que é o P, que estava com 2 só, não estava estável. Quando esse elétron veio para cá, ele ficou estável, porque ele ficou exatamente com a metade dos elétrons que cabe nele. Então, essa vinda desse elétron para cá fez com que esse subnível aqui permanecesse estável e esse daqui, que não era estável, passou a ser. Só que agora eles formaram um híbrido, gente. Olha só. O que é um híbrido? A gente não aprende lá que o híbrido é um modificado? Então, esse modificado aqui, ó, esse elétron não passou para lá? Então, esse S aqui juntou com o P. Então, ele formou um híbrido que a gente chama de quê? sp3. Olha só. Um elétron em cada orbital. A união de um S com 3 P's, sp3. Como eu tenho um elétron em cada um deles vai fazer uma ligação. Então, representa esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, que forma um par com cada elemento. Com cada um par eletrônico dividido com outros 4 elementos. Certo? Então, esse híbrido aqui é o sp3. Quando acontece da gente ter a seguinte situação, ó, 2s2, 2p1, o que acontece nesse caso? Ó, o S continua com 2 e o P, olha só, tem um só. O que vai acontecer? A mesma coisa, ó, esse elétron aqui, a borracha está muito grande, peraí. Um desses elétrons aqui salta para cá, ó. Aí você vai falar, ué, Patrícia, mas ele não ficou estável. Não, realmente, não ficou estável. Mas ele ficou mais estável que antes. Opa, fiz trem errado aqui. Aí o que acontece? Formou o híbrido de novo, olha. Esse aqui, que doou o elétron para lá, que o elétron voou para lá, ficou junto aqui, ó. Então, ele formou um sp2, tá vendo? A junção de um S com 2 P's. E sobrou aqui um orbital que a gente chama de P puro. Ele não tem nada dentro, é um orbital P puro. Esse orbital P puro, ele vai formar o que nós chamamos de ligação π. Essa ligação π, gente, ela só é encontrada ou na dupla ou na tripla, tá vendo? Então, ó, aqui eu tenho sigma, 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 sigma. É o que eu tenho aqui, ó. 4 ligações sigmas, que é o sp3.
Agora, aqui não. Aqui eu tenho 1, 2, 3 sigmas e uma ligação π. É o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3 ligações sigma e uma π. Então, quer dizer que esse átomo que apresenta hibridação sp2 é o átomo que tem o quê? Uma ligação dupla. Então, ele tem 3 ligações sigmas e uma ligação π. Esse é o que tem a dupla. Aí você vai falar assim, Patrícia do céu, não estou entendendo nada. Gente, é muito simples. Olha só, você pegou o átomo de carbono. Você viu que esse carbono está fazendo 4 ligações simples. Essas ligações simples são chamadas de sigma. Esse átomo, ele apresenta hibridação sp3. Ah, o meu átomo de carbono está fazendo uma ligação dupla. Se ele está fazendo uma dupla, ele é sp2. E nessa dupla existe uma ligação sigma e uma π. Então, ao todo, vão ser 3 sigmas e uma π. Agora, e se eu tiver uma outra situação? Olha só, se eu tiver aqui, ó, 2s2 apenas, 2p0, o que você vai fazer? Ó, o S está com 2, o P está com nada. O que acontece? O elétron pula para lá, ó. Então, ele vai sair daqui, vai para lá. Ah, eu queria juntar, peraí, que eu esqueci de juntar os dois. Ó, o que vai acontecer, ó? O P tá aqui. Ó, o S vai ficar com 1, vai mandar 1 pro P. Ah, não estabilizou, verdade. Mas já melhorou a estabilidade, ó. E aí, separaram-se quem? 2 orbitais P puro. Tá vendo? 2P puro. Isso quer dizer que você tem 2 ligações sigmas, que é um S e um P, e você tem 2 ligações π. Essa hibridação é a hibridação sp. Olha só, na ligação tripla, você tem 2 π. 2 π e uma sigma. Olha só. Com mais uma sigma. Então, ó. Então, essa hibridação aqui a gente chama de sp. São 2 ligações sigmas e 2 ligações π. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Não te falei que na dupla é uma π e uma sigma? Então, aqui eu tenho uma π e uma sigma, uma π e uma sigma. Então, ao todo, eu vou ter o quê? 2 sigmas e 2 π. Então, ela também é o quê? Esse átomo de carbono aqui, ele também é o quê? sp. O sp vai ser os dois aqui, ó. O mesmo número de ligações sigmas, o mesmo número de ligação π. Então, olha só como é que é simples, gente. Ó, se eu te der lá uma cadeia carbônica, um monte de átomos de carbono ligados uns nos outros. Olha a situação. Vou te dar aqui, vou te dar aqui, aqui, aqui. Aí eu vou te perguntar a hibridação de cada um deles. Vamos lembrar aqui uma coisa importante para todo mundo poder aprender, ó. Se cada átomo de carbono precisa fazer 4 ligações para ficar estável, você vai completar essas 4 ligações com hidrogênios, sempre. Por quê? Porque o hidrogênio é o elemento mais abundante depois do carbono. Então, olha só, esse carbono aqui, ó, ele fez 1, 2, 3 ligações. Está faltando uma. Então, eu vou colocar um H junto com ele. Esse carbono aqui, ó, fez 1, 2, 3, 4 ligações. Então, não preciso colocar hidrogênio nenhum. Ele já fez as 4. Esse daqui fez 1, 2, 3.
Então, está faltando mais um. Vou colocar um H junto com ele. Esse aqui fez uma, então eu vou colocar mais 3, para dar 4, sempre dando 4. Esse daqui fez uma, 2, 3. Está faltando um. Vou colocar um H. Esse aqui fez uma ligação, então eu vou colocar mais 3. Esse aqui fez uma, 2, 3. Então, eu vou colocar mais um. E esse aqui fez 2, eu vou colocar mais 2. Agora, eu vou classificar cada carbono dessa cadeia. Olha só. Esse carbono aqui, ele tem uma tripla. Eu sei que quando ele tem uma tripla, qual a hibridação que ele tem? sp. Esse carbono aqui tem uma tripla, então ele tem o quê? sp. Esse carbono aqui, ó, fez simples, simples, simples. Com o H também é simples. Então, ele tem 4 ligações simples. Ele vai ser o quê? sp3. Esse carbono aqui, simples, simples, simples. sp3. Esse carbono aqui, toda simples, vai ser sp3. Esse carbono aqui, simples, sp3. Esse carbono aqui, ó, tem uma dupla. Se ele tem uma dupla, ele vai ser sp2. E esse carbono aqui também tem a dupla. Ele vai ser sp2. Então, você vai me falar, ó, quantos carbonos sp3 você tem nessa cadeia? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos sp3. Quantos carbonos sp2? Ó, 1, 2. 2 carbonos sp2. E quantos carbonos sp? 2 carbonos sp. Então, é essa classificação aqui que ele vai pedir para você fazer quanto à hibridização dos carbonos. Além disso, o que mais que ele vai pedir para você fazer? Ele vai pedir para você fazer também as ligações. Quantas ligações sigma e quantas ligações pi você tem nessa cadeia. Então, você começa sempre contando as ligações pi, que são muito mais fáceis. Olha, você só tem ligação pi na dupla e na tripla. Então, na dupla você tem uma e na tripla você tem 2. Então, ó, eu vou começar contando elas. 1, 2, 3. Acabou. Então, eu tenho 3 pi. Agora, eu vou contar as sigmas. Olha só, vamos contar as sigmas aqui junto. Ó, uma, mais uma aqui com H. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18. Então, eu tenho 18 ligações sigma. Lembra que quando ele liga com o H, ele faz uma ligação simples. Então, quando ele liga com o H, eu conto como se fosse uma ligação sigma também, porque é uma ligação sigma. Tá bem? Então, o que vai ser avaliado vai ser isso: o tipo de hibridação e o tipo de ligação que você tem nessa cadeia. Ok? Então, meus queridos, ó, resumindo, o que pode ser cobrada dessa primeira parte da matéria? Olha só, vamos ver juntos aqui, ó. Vamos voltar lá. O que pode ser cobrado? Vai ser cobrado de você. Eu vou te dar lá, o exercício vai trazer uma cadeia carbônica. Nessa cadeia carbônica, ele vai cobrar a hibridização dos carbonos da cadeia, ele vai cobrar
a quantidade de hidrogênios, ele pode virar para você e falar o seguinte, ó, dada essa cadeia carbônica, complete com os hidrogênios. Tá, então você vai lá, ó, esse carbono fez 2 ligações, então você vai lá e coloca mais 2 hidrogênios. Esse carbono fez 1, 2, 3, você coloca mais 1 hidrogênio, certo? Esse carbono aqui fez 1, 2, 3, 4, você não vai colocar nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui fez uma ligação, então estão faltando 3 para poder completar 4. Esse carbono aqui já fez 1, 2, 3, 4, não está faltando nenhum. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui fez 1, então está faltando mais 3. Esse carbono aqui fez 1, 2, 3, 4, nenhum. E esse carbono aqui fez 1, 2, 3, está faltando 1. Então, ele vira para você e fala, ó, primeiro, classifique os carbonos quanto à hibridização. Aí você vai lá, beleza. Esse carbono aqui fez uma dupla, então ele é sp2. Esse carbono aqui compartilha a mesma dupla, então ele também é sp2. Esse carbono aqui também tem uma dupla, sp2. Esse carbono aqui só tem ligação simples, então ele é sp3. Esse carbono aqui tem 2 duplas, olha, então ele vai ser sp. Esse carbono aqui tem uma dupla, então ele é sp2. Esse carbono aqui só tem ligação simples, sp3. Esse carbono aqui tem uma tripla, então ele é sp. Esse aqui também está compartilhando a tripla, ele é sp. Beleza. Aí ele vira e fala assim, então agora classifica para mim as ligações. Numera para mim as ligações sigma e pi. Então você começa a contar pelas pi, ó. Eu tenho 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4, 5 pi. Então, pi você tem 5. E sigmas? Sigmas, vamos lá contar, ó. Eu tenho, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 sigmas. É o total das minhas ligações sigma, tá? Aí ele vira e fala assim, ó, agora faça a fórmula molecular desse composto. Como você vai fazer essa fórmula molecular? Ó, conta. Quantos carbonos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9... H, vamos contar, ó. 2, 3, 6, 9, 10. H10. Essa aqui é a fórmula molecular do seu composto. Certo? Então, ó, nessa primeira explicação de hoje, o que vai ser cobrado vai ser isso. A hibridação, os tipos de ligações, se é sigma ou pi, e a fórmula molecular do composto, tá? Preciso que vocês saibam isso na ponta da língua. Isso aí é pré-requisito para toda matéria de química orgânica. Vou mandar algumas atividades para vocês fazerem agora. Combinado? Para fixar essa matéria. Beijo! Fiquem com Deus.